Bora falar de futebol? Recuperando a voz aqui nessa batalha contra essa gripe. Tem o Tite nessa história? Não, o ex-técnico do Flamengo, o Tite mesmo, um problema no ouvido, mas enfim. Vamos aos poucos recuperando a saúde. Não quis deixar você sem esse pré-jogo. Então, bora falar de futebol porque tem um Palmeiras e Atlético Goianiense muito importante pela frente, muito decisivo nessa caminhada do Palmeiras em busca de um tricampeonato brasileiro, numa rodada em que o Botafogo vai enfrentar uma equipe que luta contra o rebaixamento, mas que, é bom destacar, neste momento é uma das melhores equipes do segundo turno. Hoje, o Vitória é o sexto melhor time do segundo turno. Quer dizer, é um adversário complicado que o Botafogo vai receber. Já o Palmeiras, o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro, vai viajar para enfrentar um Atlético Goianiense já rebaixado. Virtualmente rebaixado, é bem verdade que não é matematicamente rebaixado ainda, mas o fato é que, se o Palmeiras quer ser campeão brasileiro, não pode perder pontos para um lanterna tão frágil. E isso, inclusive, pode ter sido o fator que condenou uma das equipes que hoje faz uma campanha fantástica no segundo turno a não lutar pelo título brasileiro. Vou contar essa história já já. Antes de tudo, eu peço desculpas pela minha voz, como eu disse, estou recuperando o processo aí de evolução dessa gripe que está sendo combatida, então ela vai dar uma falhada às vezes, diferentemente do que você está acostumado. Mas para a galera que está chegando agora e não me conhece, eu vou me apresentar mesmo com essa voz ruim, garanto para você aí do outro lado que nos próximos vídeos ela estará melhor, tá? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Quero chegar nos 100 mil inscritos logo, então aproveita e me dá essa moral, clica no botão inscrever-se se você não é um inscrito. Além disso, também me dá uma moral, clica no sininho do lado, já ativa as notificações, sempre que pintar vídeo novo você vai receber o aviso. Quero também uma moral para você clicar no botão do like e no botão do hype, esses dois botões mostram para o YouTube que o vídeo é bom e ele manda para mais gente. É evidente que eu espero um comentário seu sobre o vídeo aqui embaixo. Elogio, crítica, algo a discordar, algo a agregar, debata com a galera aqui embaixo que tem muita gente boa também. E se quiser ser membro do canal, eu vou ficar muito contente. Bora pro tema do vídeo? Aquela organizada na voz e vamos lá. Bom, o Atlético Goianiense é de longe o pior time do Campeonato Brasileiro. A gente tá falando de primeiro turno, de segundo turno, enfim, uma equipe que em momento algum conseguiu dar uma resposta para o seu torcedor, diferentemente, por exemplo, do Cuiabá. O Cuiabá chegou a, em alguns jogos, dar esperança ao torcedor de que estaria melhorando, de que estaria num movimento para voltar a ocupar o seu espaço na tabela, que de um modo geral é o meio de tabela, principalmente quando o Petit chegou lá atrás, né? Mas o Atlético Goianiense não. Nunca teve esse momento em que o torcedor se animou, em que o torcedor viu evolução. Foi um time que realmente foi ladeira abaixo. O próprio presidente admitiu queda algumas rodadas atrás, antes mesmo de o Atlético de fato viver essa situação tão dramática quanto está nesse momento, né? E para você ter uma ideia, o Atlético Goianiense levou 52 gols em 34 jogos e marcou somente 24 gols, é um saldo de menos 28. É realmente um número muito impressionante, né? E jogando em casa, venceu somente 4 dos 17 jogos que disputou. E aí, vem o ponto de atenção, tá? Olha só, falando sobre os jogos que venceu como um todo, né? Venceu o Atlético Mineiro recentemente, mas era o Atlético Mineiro reserva. Em setembro, bateu o oscilante Fluminense, podemos dizer com tranquilidade. Em agosto, bateu o oscilante Juventude. São equipes que, ao longo do campeonato, chegaram a ter respiros, né? Chegaram a falar, eu vou sair dessa situação ruim aqui, hein? Tô melhorando. O Fluminense deu motivos para acreditar, o Juventude também. O Atlético não. Mas o Atlético venceu essas equipes. E aí, vem o jogo que me chama mais atenção. E como eu disse, se você quer lutar pelo título brasileiro, num campeonato que está exigindo tanta precisão, pontuar tanto, perder pontos para o Lanterna não pode estar na sua conta. E uma das vitórias do Atlético Goianiense nesse Campeonato Brasileiro aconteceu contra o time que faz o melhor segundo turno do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. O Atlético Goianiense venceu o Inter de Roger Machado na 23ª rodada. E o Internacional já estava fazendo esse segundo turno fantástico, né? Não fosse esse resultado, veja só como é muito séria a questão de perder ponto para um time tão frágil quanto o Atlético.
não fosse essa derrota, se o Inter cumprisse com a lógica e vencesse esse jogo, o Inter estaria com 65 pontos hoje. 2 atrás do Palmeiras, 4 atrás do Botafogo. E claro, podendo ver, por exemplo, um empate entre Palmeiras e Botafogo, no confronto direto da 36ª rodada, o Inter vencendo esse jogo da rodada, ele poderia chegar empatado com o Palmeiras e podendo empatar com o Botafogo no confronto direto, a 3 pontos na 37ª rodada, com plenas chances de buscar o título brasileiro. Mas perdeu 3 pontos para o Atlético Goianiense nesse segundo turno fantástico que faz e por isso está praticamente fora da disputa pelo título brasileiro. O Palmeiras, se quiser seguir na briga, não pode se dar ao luxo de perder pontos, ainda mais dependendo neste momento só de si para ser campeão. É muito importante lembrar desse detalhe. O Palmeiras hoje, ele com a rodada anterior, em que o Botafogo só empata com o Galo e o Palmeiras vence o Bahia fora de casa, o Palmeiras voltou a adquirir o direito de ser campeão dependendo apenas de suas forças com a distância de 2 pontos para o Botafogo, tendo o jogo no Allianz Parque como confronto direto. Então não dá para se dar ao luxo de perder para uma equipe tão frágil se você quer ser campeão brasileiro. O Internacional se deu esse luxo e está praticamente fora da disputa. Não está matematicamente, mas é evidente que não está na disputa. Enquanto o Fortaleza a gente sabe que está ali de olho, está na disputa. Olhando para o confronto, o Atlético Goianiense tem pouquíssima resistência a oferecer nos pontos defensivos e tem pouquíssima criatividade a oferecer ofensivamente. É um time que vai buscar muitas vezes o Ian Hurtado para tentar fazer um pivô, para tentar dominar uma bola e girar para quem vem na velocidade, pode ser o Alejo por um lado, o próprio Guilherme Romão, o lateral esquerdo que sobe bastante. E do outro lado, o Lacava muito provavelmente vai ocupar o espaço do Shailon, que está suspenso, para tentar espetar jogadas em velocidade. Nada muito além disso. O Palmeiras já tem dúvidas na sua formação, né? Até porque o time não jogou bem contra o Bahia. Foi um jogo muito ruim. Eu fiz a análise, quem não assistiu pode assistir. Fiz a análise sobre o confronto. O Bahia foi melhor do que o Palmeiras. O Bahia poderia ter saído vencedor do confronto, mas o futebol tem dessas. A sorte acompanha a competência e o Palmeiras acabou sendo competente nas 2 oportunidades que meteu a bola na direção do gol, ela entrou. E retornam de suspensão para esse jogo o lateral Mike, o volante Rios e o atacante Estevão. Bom destacar que o Murilo é dúvida. Saiu com uma questão muscular, ele não treinou na sexta-feira e aí é questão de entender quais as condições dele para esse confronto. Mas é fato que o Gomes vai estar à disposição e o Vitor Reis deve ocupar essa vaga, fazendo o que ele fez ao longo de toda a temporada. Se o Murilo não tá, o Vitor Reis entra no lugar dele, se é o Gomes que não tá, o Vitor Reis entra. Essa temporada, inclusive, foi com uma frequência gigantesca que isso aconteceu em meio a lesões, convocações, suspensões. Só que tem outras dúvidas aí no meio do caminho, né? O provável Palmeiras, ele tem o Everton no gol, Marcos Rocha pela direita, Gustavo Gomes e provavelmente o Vitor Reis, se o Murilo não tiver condições, com o Caio Paulista pelo lado esquerdo. O Aníbal Moreno segue no time, claro, e aí a gente vai observar um outro ponto. Felipe Anderson vai seguir no time? Ele caiu para o lado direito para o Dudu se tornar titular do lado esquerdo. A dúvida é, Abel vai colocar Felipe Anderson no banco para manter o Dudu pelo lado esquerdo? Diante do Bahia, o Dudu foi melhor do que o Felipe. Isso não dá para negar. Será que isso vai acontecer? Aparentemente, Rafael Veiga e Maurício continuarão formando meio campo, o Aníbal sendo o homem de proteção, o Estevão retoma a posição do lado direito. E aí a outra dúvida aparece no campo de ataque. O Rony foi titular pela 2ª vez seguida, mas quem resolveu o jogo foi o Flaco nos minutos finais de cabeça. Afinal, será que o Flaco volta a ser titular, artilheiro do time, na temporada? É uma perspectiva também que gera dúvida. A ver qual será a postura do técnico Abel Ferreira para esse duelo, no qual o Palmeiras não pode cogitar perder pontos se quiser lutar pelo título brasileiro. Caso o Botafogo perca o seu jogo, Fortaleza, enfim, tropece, ou vença porque está atrás, então pode igualar, enfim. Muita coisa pode acontecer. O campeonato não vai se decidir nesse confronto. Mas perder 3 pontos para o Lanterna, tão frágil, já praticamente rebaixado matematicamente, completamente desorganizado, treinador interino, é algo que não está nas contas do Palmeiras, não pode estar na conta de quem briga pelo título. Tendo o Botafogo um adversário bem enroscado pela frente, que é esse Vitória, o 6º melhor time do segundo turno, hein? Olha,
realmente promete demais essa briga nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, afinal, é um confronto que o Palmeiras não pode perder pontos, o Internacional não está na briga pelo título muito por conta desse jogo. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo e, evidentemente, a sua inscrição no canal se você não é um inscrito. Também clica no like, clica no hype, deixa seu comentário, como eu disse, espalhe o vídeo para todo mundo. Minha voz vai melhorar aos poucos, eu prometo, tá? Bora falar de futebol.